Hoje, 14 de abril, quinta-feira santa, celebramos hoje a ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, o lava-pés. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, porém, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebrar a instituição da Eucaristia, um Deus que vai para o Pai, mas que não se contenta em ir somente para o céu e ficar lá, mas Ele quer deixar o seu corpo e o seu sangue para continuar no nosso coração, para dizer: eu continuarei em corpo, espírito, alma e divindade com vocês, com aqueles que participam da ceia. Então é um Deus que vai e ao mesmo tempo fica. É o amor de Deus para conosco. É um Deus
que faz questão de deixar o seu corpo para a sua carne, para se misturar na nossa, através da Eucaristia, do banquete, deixar o seu sangue para se misturar no nosso, através do vinho que se transforma em sangue. Então é um Deus que vai para o céu, mas que continua tendo muita intimidade conosco. Todas as vezes que recebemos a Eucaristia, é o céu dentro de nós. Por que que é o céu? O céu é a presença total de Deus. Quando recebemos a Eucaristia, estamos na presença total de Deus. E a instituição do sacerdócio. Sacerdócio significa aquele que serve, aquele que foi ordenado para servir o altar, para servir a comunidade, para transformar o pão em corpo e o vinho em sangue. Sem o sacerdócio, não há Eucaristia. Por isso que São Francisco fala: se aparecer para mim um anjo e um padre, um sacerdote, eu deixo o anjo e vou ao padre, porque o anjo é um mensageiro de Deus, o padre me traz Deus. Então o anjo só anuncia, o padre é capaz de te dar Deus, através do corpo e do sangue. E o padre, além de anunciar, ele te dá Deus. Então, meus irmãos e irmãs, e o sacerdócio, Jesus mostra muito bem. Qual é o sentido do sacerdócio? Aí ele vem mostrar o lava-pés. O lava-pés, qual é o sentido? Naquela época, o escravo que não servia para trabalhar, não tinha força para trabalhar na fazenda, na agricultura, nos trabalhos braçais, não tinha valor comercial, então ele ficava na porta da casa, esperando o mestre chegar, o dono chegar. Era o trabalho mais humilhante que se tinha, que era alguém que não prestava para nenhum outro serviço, e não tinha valor nenhum. Ele ia então com a bacia, lavava os pés do seu dono, que vinha com poeira, com a sandália, e lavava então os pés e enxugava. É tanto que quando Jesus vai fazer isso com os discípulos, Pedro fala: Senhor, eu que deveria lavar os seus pés, e o Senhor vem lavar os meus? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo? Só mais tarde você vai entender isso, Pedro. Então o sentido do sacerdócio é aquele, quando Jesus abaixa para lavar os pés, ele fica no mesmo nível, ele se iguala ao outro. Então, o não se achar mais importante, maior, melhor, porque é sacerdote. Somos chamados, escolhidos, temos uma função diferente, mas não podemos nos acharmos mais. Estamos a serviço da comunidade. E Deus nos chama também, porque o sacerdócio, todos nós o recebemos no batismo, o sacerdócio comum.
Então todos nós somos chamados a servirmos. Então hoje eu tenho o sacerdócio ministerial e o comum. E cada pessoa tem o comum. Então hoje agradeçamos a Deus pela instituição da Eucaristia e do sacerdócio. E rezemos por toda a nossa igreja. E pela graça de recebermos a Eucaristia e termos na nossa igreja o sacerdote. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.